Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TV Educativa. O tema de hoje, Ponta Grossa em Imagens, uma redescoberta visual. Comigo no estúdio da TV Educativa está o fotógrafo Sérgio Mendonça Júnior. Sérgio, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Acho que vai ser interessante a conversa, principalmente em virtude do livro que você produziu, que realmente mostra a cidade sob ângulos diferentes. Isso, né? Espero dar uma pequena explicação aí do que foi essa aventura de produzir esse livro aqui. Agradeço sua presença. Nós voltamos em instantes. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, Ponta Grossa em Imagens, a redescoberta visual de nossa cidade. Comigo no estúdio está o fotógrafo Sérgio Mendonça Júnior. E, Sérgio, eu escolhi como temática para esse programa hoje, esse assunto, por conta do livro que você lançou junto com a jornalista Alessandra Perincelli Buchholz. Isso. E o nome do livro é Ponta Grossa, Imagens, Histórias e Lendas. Eu gostaria de começar pelo tempo de produção, porque, embora ela também tenha trabalhado bastante, principalmente na produção de textos, o levantamento fotográfico foi seu. Quanto tempo para produzir, fotografar tudo que se encontra dentro dessa obra aqui? Olha, Ney, na verdade foi o tempo total que a gente usou, foram 2 anos e 8 meses, porque a pauta seria, vamos dizer, vou voltar um pouquinho. Então, tudo é baseado no tempo de produção e captação de recursos para o livro. Então, logo no início, no primeiro ano, em 6 meses, houve uma captação, vamos dizer, praticamente de 50% do que a gente conseguiu para o livro. E dava a impressão que em 1 ano ia ser produzido o livro, mas não aconteceu isso. O livro foi produzido através da Lei Rouanet. Lei Rouanet, né? Então, a captação foi ela ficou complicada para todos, não só para mim, mas para todos, né? Ficou um pouco mais delicada e por causa de crise e outros problemas mais, mas o negócio foi, vamos dizer, a gente foi pedindo prorrogações, e daí, nesse inteirinho todo, eu sempre vinha para cá e fotografava. Sempre tinha umas pautas já pré-definidas, né, e pautas que iam surgindo, porque o grande barato desse livro aí foi que, uma pequena história assim, eu estava na praça da Igreja de Santana, por exemplo, estava fotografando ali, um senhor, o que você está fazendo? Eu estou fotografando um pouco da cidade, estou fazendo um livro, que bacana e tal. E naquela conversa ali, tipo, ele me gerou uma outra pauta e contou a história da praça, que tem uns 150 anos, né, que ele só é visto aéreo. E eu não sabia disso daí. Né? Ele falou, você sabia que aqui, está vendo aquele monumento ali? Ele falou, não, ali está o número 150, só é visto de cima. Eu falei, como é que o senhor sabe? Não, porque ele me contou a história, que morador antigo e tudo mais, e sabia disso daí. Eu falei, bom, eu tenho o drone, eu vou aproveitar e vou fazer essa imagem com o drone, então. Né? Voltei para o hotel, peguei o drone e realmente fiz a imagem, tem essa imagem aí. Então, o livro, tipo assim, ele tinha pautas, mas assim, foi mudando. Esses 2 anos e 8 meses foi sempre mudando. Contanto que 1 semana antes de ir para a gráfica, eu estava aqui fotografando o Cine Ópera, eu refiz as imagens. Né? Porque baseado na história dele, aquela coisa daí de fotógrafo, você não estou gostando da minha foto ainda para isso daí. Então voltei, né? Encontrei lá o seu Américo, que me deu uma mão danada, acendeu todas porque o Cine Ópera ele tem um teto interessante. Né? Tem, é verdade. Sabe, ele tem uma arquitetura interessante, então eu voltei e fiz. Então a produção desse livro aí foi, olha, praticamente 1 vez por mês, nesse período todo, eu estava aqui em Ponta Grossa produzindo alguma imagem. Antes da gente continuar, eu só gostaria que a câmera mostrasse, mesmo que seja de longe, aqui o livro feito por Sérgio Mendonça Júnior e Alessandra Buchholz. E o livro ele mostra Ponta Grossa realmente sob um ângulo completamente diferente. As imagens são reveladoras, os textos são muito interessantes, mas são imagens com as quais os pontagrossenses não estão acostumados. Imagens da cidade onde nascemos, vivemos, onde provavelmente vamos envelhecer e partir para outro plano.
e imagens que chegam a emocionar, porque a cidade retratada dessa forma, poucas vezes nós chegamos a ver. E o livro, com esse formato, com esse acabamento, custa apenas R$ 40. Mas o programa ele não é promocional, o programa tem um objetivo diferente, que é justamente falar sobre a situação que foi construída durante a construção do livro. 2 anos e 8 meses também foi o trabalho fotográfico, porque fotografar não é algo tão simples, não é instantâneo. Embora o momento possa ser único, a foto é repetida inúmeras vezes. Sim, sim. Então, o seu trabalho de levantamento fotográfico demorou muito também. Sim, Você acabou de falar do Cine Ópera, por exemplo. Até mesmo que nem a capa. A capa, essa época do ano que foi feita a foto do buraco do padre, é o mês de maio. Né? Então, como realmente é um buraco, né? Ele tem praticamente 50 metros de altura, então, conforme a estação, a época do ano, o sol tem conforme a inclinação do sol, tem um efeito, né? Na verdade, todo mês tem um efeito especial aí dentro. Eu acho esse local mágico. Mas é essa imagem que eu queria, que é entrando um pouquinho de luz na cachoeira. Então, isso aí é maio. Então, foram 5 idas até lá, no total, para fazer as imagens, né? Essa imagem da capa. Tem outras imagens que foram feitas, né, nessas 5 saídas. Porque eu acho o interessante para você, vamos dizer, fazer aquela imagem, a primeira coisa, o fotógrafo tem que gostar da imagem, né? Tem que aprovar o lado, sabe, técnico, a composição, como vai ficando. Então fez, não, a luz não está legal, vou voltar, voltava, né? Porque não é uma coisa, hoje o acesso está melhor, mas assim, as primeiras vezes eu levei muito equipamento, então para você passar com todo aquele equipamento não era tão simples assim, né? Porque é um local de luz bastante complicada, né? No topo dele é como se fosse o céu aberto, e lá embaixo chega a dar 25 pontos, né, fotográficos assim, de diferença. Então, usei algumas técnicas, desde o HDR, dupla exposição, algumas coisas assim, para fazer para conseguir transmitir o que tem de emoção lá dentro, porque é um local realmente, acho que único por aqui. Né? Tanto que o nome é oriundo dos jesuítas. Os jesuítas iam lá para meditar e acabou sendo conhecido como Buraco do Padre por consequência disso, né? As pessoas não frequentavam o local. Os moradores da região, naquela época em que os jesuítas vieram para cá, não frequentavam o local. Mas, em virtude da presença dos jesuítas ali para meditar, passaram a frequentar. E é uma história muito interessante também. Também. Né? Agora, você acabou de falar que para tirar essa foto que está na capa do livro, você foi 5 vezes. Então, 5 vezes. É óbvio que o sol se movimenta, sim, né? E vai mudando as cores que nós percebemos com os nossos olhos, ainda mais com o equipamento fotográfico de ponta que você tem. Então, é isso que eu achei interessante no seu trabalho dentro desse livro, junto com a Alessandra Buchholz, que vocês procuraram sempre o melhor momento para contar a história, tanto do ponto de vista visual quanto de texto. Mas no que se refere à imagem, a imagem em cada hora do ano é única, sim, talvez em cada minuto do ano. E é isso que eu gostaria que você explicasse para o público, né? Essa singularidade de um momento ao longo de um ano inteiro numa região como Ponta Grossa. Sim, isso. Ainda mais que com essa geologia que tem Ponta Grossa, que é uma geologia bastante, assim, vamos dizer, áspera, né? Ela tem o Salto São Jorge, por exemplo, né? Eu fui lá também, acho que umas 4 ou 5 vezes, porque ele é um local, né, que fica um vale, né? Então, algumas vezes, acho que é filho do seu Lourenço, né, me levava até por uma trilha no morro oposto para fazer a imagem, né? Daí eu olhei, com um pouco de conhecimento que eu tenho de astronomia, fiz a marcação e falei, daqui mais ou menos 3 meses eu vou voltar aqui, né, porque o sol vai estar com uma inclinação melhor, eu vou conseguir iluminar um pouquinho mais rasante, para dar um pouquinho mais de textura nesse local aqui. Porque se você chega, vamos dizer, é a mesma coisa que eu digo assim, o sol do meio-dia é o sol mais desinteressante que tem, porque ele fica aquela luz chapada, você não tem textura na imagem, né? Até para a pessoa também é ruim, porque a sombra desce, então
Fica uma coisa muito contrastada. E final de tarde, inverno, que a gente tem um sol bastante inclinado, você já aproveita mais isso daí também, né? Então, todas as saídas, depois eu fiz, eu fiz assim, no primeiro mês eu fiz muitos locais, né? E sempre com orientação. Eu tenho a minha mania de fotografar sempre com orientação. Então eu sei que eu fotografei norte-sul, leste-oeste. Então eu tenho uma ideia, não, aqui é a face sul. Contanto que nas fotos, de Vila Velha eu tenho lá face sul, face norte, taça. Então tudo isso daí é bom porque fica como se fosse um banco de imagens, porque eu sei que na época X do ano eu consigo repetir uma coisa parecida ou fazer, eu estou com uma ideia de produzir uma foto, fazer. Aqui no livro foi a mesma coisa, né? Até mesmo que tem uma foto aérea que eu fiz acho que Sanepar, né, que é lá no alto que tem aquela caixa d'água antiga. Sim, né, sim, isso, aqui no né? centro. Também foram algumas vezes e aquele dia foi o final, ela foi em agosto aquela foto, né, que eu fiz ela com o drone e justamente naquela hora que realmente dá a textura na fotografia, sabe? Porque isso eu acho que é muito impactante a foto com textura. Explique para as pessoas em casa o que é a textura de uma imagem e também, já aproveitando, você mencionou a sigla HDR alguns minutos atrás. Isso. Explicando o que é também, por favor. Não, vou começar então pelo HDR, que a imagem da capa aqui tem uma parte dela que foi feita em HDR. HDR, em inglês é High Dynamic Range. Ou, melhor dizendo, ele pega a fatia mais normal de cada fotograma, lá vamos dizer assim, tem a parte altas luzes e baixas luzes, né? Em altas luzes, né, geralmente estoura, nas baixas luzes fica preto. O que o HDR faz? Você faz múltiplas exposições, desde lá de baixo, então aqui eu dou uma exposição bem longa, tá? E lá em cima ultra curta, para ter detalhe no céu. A mesma detalhe no céu não vai dar detalhe na sombra, não tem como, né? Então você usa esse recurso para poder, depois você soma essas imagens. O programa, o programa faz? Um programa de computador. Um programa específico para isso daí, ele pega, vamos dizer, é como se fosse assim, toda a parte boa, visível da foto, ele vai deixando isso em primeiro plano, tá? A parte ruim ele vai descartando, tá? Então é possível você fazer, na foto do buraco, por exemplo, essa área logo na frente da cachoeira, que ela é muito escura. Então, essa foto aqui são 32 fotografias. Estão aqui na capa, na verdade. Sobrepostas. Sobrepostas. É assim, o movimento da água é um só, o céu, vamos dizer, é um só. Depois disso é que faz não é uma montagem, é simplesmente uma variação de captação. Você vai variando o tempo de captação. Então você deixa a foto, o fotograma bem escuro até super, vamos dizer, branquinho, tá? Para o leigo entender bem isso daí. E depois você pega a melhor parte de cada fotograma desse e coloca na fotografia. Então, interessante. Para fazer, então, esta foto da capa, você teve que usar 32 momentos diferentes. 32 imagens aqui. No período aqui, essa foto foi feita mais ou menos umas 2 horas. Levou 2 horas para fazer uma foto? Para fazer essa foto aqui. A foto final, né? A foto final, né? Porque eu já tinha ela mapeada. O local, a lente que eu ia usar, já tinha ela pronta e mapeada, sabe? E demorou 2 horas, eu faria essa foto, vamos dizer, em 15 minutos. Mas como tinha pessoas, né, geralmente eu entro no local, eu não peço assim, se deixa eu fazer a fotografia, eu estou fazendo uma foto, eu não gosto de interferir. Então eu que tenho que ter a paciência vamos dizer assim, as pessoas estão lá visitando também. Então, você chega lá, tem um fotógrafo, por favor, eu não gosto de fazer isso. Então, eu esperei 2 horas, a hora que o pessoal saía, todo mundo vai próximo da cachoeira e depois começa a andar. Na hora que eles começavam a andar, como a exposição é longa, tem gente ali que está andando aqui, mas não sai na foto. Né? Tem exposição aqui de 30, acho que a exposição mais longa aqui foi 30 segundos. Né? E a mais curta, acho que é 1 milésimo de segundo. Então, e entre essas 2 exposições, estão todas registradas. Então, por isso que foram 32 imagens aqui. E você usou esse mesmo recurso em outras fotos? Não, acho que só tem mais uma foto que foi usada esse recurso. É uma foto da taça, né, que Vila Velha. É uma foto que eu fiz ela justamente para dar bastante detalhe no arenito, né, que também era uma hora de textura forte. A textura, o que é? A diferença, vamos dizer, a sombra, né, o ângulo da sombra, conforme, se você reparar, vamos dizer, a pessoa que mora num prédio alto,
no final do dia, a sombra do prédio ela se arrasta. Né? Isso em fotografia, vamos dizer, numa foto aérea, isso dá textura. Você consegue ver o relevo do local. Entendi. Se você fizer uma foto aérea ao meio-dia, fica uma foto chapada. É que nem a Lua. A Lua cheia, ela é chapada. Ela não tem textura. A Lua, se você pegar a Lua hoje, que a Lua está crescente hoje, você vai ver uma face dela, se você vê com um binóculo comum, você já vê crateras, você vê, sabe, a textura da Lua. Né? E a luz chapada não, a luz chapada ela não permite esse tipo de detalhe, ela retira um pouco do detalhe. Então, a textura, colocando numa linguagem que todo mundo entende hoje em dia, seria o caminho para o 3D. Como a gente vai ver um filme em 3D, né? Seria o caminho para o 3D. É um 2D melhorado, vamos dizer assim. Sim. Né? Perfeito. Sabe? Perfeito. Porque senão fica uma foto, ela realmente é isso, ela é chapada sem, você não sabe, que nem, se você pegar, é uma coisa bem fácil de entender, o Google, se você navegar pelo Google, no Google Mapa, você vai ver que alguns prédios têm uma sombra, porque como é feito várias horas do dia aquilo, é repetitivo aquilo, né, ele pega a melhor hora. E às vezes você pega, numa quadra, você vê a sombra do prédio e na outra, vamos dizer, a luz do meio-dia, você vê o prédio e nada ali. Então você só vê um telhado. Tanto faz um telhado de uma casa e do prédio, lá de cima é o mesmo. Agora, com o sol em ângulo, você já vê que o prédio tem uma altura X e a casa tem uma altura Y. Perfeito. Sabe? Essa diferença fica perceptível mesmo sendo em 2D, ela dá a percepção de 3D. Ou seja, você consegue interpretar melhor tanto o relevo quanto o objeto fotografado. Exatamente, né? Os detalhes do objeto. Né? Por isso que muitos fotógrafos gostam de fotografias em preto e branco, principalmente quando fotografam seres humanos. É o caso de Sebastião Salgado, que é considerado um dos melhores do mundo e é famoso internacionalmente. Isso. Né? Então, porque essa dimensão da profundidade à foto. Seria mais ou menos isso. Você pode ver nas fotos do Sebastião, né, o tom da pele, então você sempre vê a textura, aquela textura, né, e isso que dá muita força na imagem, isso daí. Né, uma pessoa, sabe, ela olhando com uma iluminação, sabe, às vezes uma fonte de luz só, você pega uma fonte de janela numa pessoa, um lado iluminado, outro lado mais escuro, mas essa diferença da textura, sabe? Você vê até a expressão da pessoa levanta com relação a isso daí. É até bom lembrar que na história da pintura, na Idade Média, quando se cria a técnica, em italiano se fala chiaro, escuro, ou seja, claro e escuro, que começa-se a dar dramaticidade às cenas. Ou seja, é como se as cenas estivessem em movimento. Isso é muito interessante, isso as pinturas. Né? E é óbvio que isso entra no universo da fotografia no século XIX, quando ela é inventada. E se desenvolve profundamente ao longo do século XX, chegando hoje à tecnologia digital no século XXI. Mas eu quero voltar para as fotos de Ponta Grossa. Você falou desse relevo áspero. Algumas pessoas podem interpretar como um relevo ruim, mas não, mas é o contrário. Né? Não, eu até mudo, vamos dizer assim, é um relevo intenso. Certo? É uma palavra que seria interessante ser utilizada. Sabe, ele é intenso, porque a região que está aqui, sabe, então essa divisão de planalto, essa formação com muitos arenitos que tem na região, né, com muitas fendas, né, buracos, né, muitas fendas, então isso dá o entorno de Ponta Grossa é muito rico nisso, sabe? Então, porque o que aconteceu? A minha paixão pela região aconteceu porque eu trabalhei durante de 97 a 2011 nas estradas aqui, para a concessionária Rodonorte, trabalhei nesse período. Então aqui era vamos dizer, o dormitório, mas eu, em qualquer local que eu passe uma noite, eu vou atrás de alguma coisa, uma mania. E aqui sempre assim, o que tem de bacana por aí? Eu conhecia Vila Velha, né? A gente conhece Vila Velha, mas o que tem? Daí leva você conhecer, sabe, o lado dos alagados, aí você começa a ver, falei, opa, olha esse relevo aqui, né? Que o relevo é maravilhoso no Alagados. Então você começa, e ainda mais que eu fui no primeiro dia que eu fui no final de tarde, né? Eu falei, pô, não sabia que tinha isso aqui em Ponta Grossa, né? Então você vai uma, vai duas, a hora que você vê, foi 100 vezes, né? Porque a história do livro, ela tem uma historinha anterior, que foi Vila Velha, que tem a ver com astronomia. Aliás, você tira fotos ligadas à astronomia, né? Você é especializado nisso. Né?
Inclusive, algumas do livro eu coloquei um pouco dessa vertente. Dessa minha simulado astronomia, que eu acho muito interessante. E geralmente eu gosto de levar para o lado didático. Então tem fotos ali, sabe, que dá para ver bem o movimento aparente das estrelas, que na verdade é aparente porque é a Terra que girou, né, aquele treio que fica, aquele risco de estrela, né, na verdade só foi a Terra que girou. A câmera está fixa, a realidade é aquilo ali, né? Basta ter um ponto de referência. Se você tiver um ponto de referência, ficar aqui sentadinho, tem um poste, tem uma estrela, se você encostar nela, ou ela vai se afastar ou ela vai se esconder, né? Porque a Terra está sempre girando, isso aí não para. Então, geralmente eu brinco um pouco com isso daí também, né? E sempre é uma coisa bacana de mostrar que, pô, as pessoas fazem uma ideia um pouco diferente, às vezes, disso, quando vê a estrela girando, né? A primeira coisa que vem, nossa, o que é isso? Eu falo, não, é só o planeta que girou, né? É só a prova que a gente está girando mesmo, né? Eu apliquei bastante isso daqui no livro, né? Na verdade, olha, o conhecimento de astronomia eu aplico ele 100% na fotografia. Você acabou de dizer que você usa os seus conhecimentos em astronomia justamente para, com base no que você já sabe, escolher, por exemplo, a melhor época do ano para obter a melhor luz para fotografar dentro do melhor horário o local onde você se encontra. Isso falando só da natureza, a gente vai ficar por enquanto no entorno de Ponta Grossa. E desse entorno, além do Buraco do Padre, que outros lugares te chamaram a atenção? Ah, mas olha, aqui o Parque Estadual de Vila Velha, né, com todo aquele, tem os arenitos, ali tem os arenitos, tem Furnas, tem a Lagoa Dourada, daí do lado de Itaiacoca, tem muita coisa parecida assim também. Sim, lá. Tem várias Furnas ali. Tem várias Furnas ali, sabe, tem o Salto da Mariquinha. Cachoeira da Mariquinha. Cachoeira da Mariquinha. Salto São Jorge. São Jorge, sabe? Então tem muita coisa ali. E até mesmo assim, a paisagem, aquela paisagem de fim de tarde nessa região, ela é muito bonita. Sim, verdade. Sabe? Ela tem é isso que eu te falei, ela é intensa, sabe? Às vezes você para, porque o bacana do arenito no final do dia é que ele fica um vermelho, que nem antes de chegar aqui no programa eu estava no parque, né? Pegando o final de tarde. Né? Então, o arenito nessa época, pô, o sol se pondo, o arenito parece que ele fica, sabe, muito intenso, aquela parte. Então, você vê ele indo do vermelho para o laranja, né? Isso é muito interessante. E tem em toda a região isso daí. Né? Realmente, essa parte geológica daqui é a parte que realmente foi a que, vamos dizer, foi a que me capturou, né? Para esse tipo para chegar até o livro aqui. Em 1820, o naturalista francês Auguste Saint-Hilaire passa por essa região, escreveu um livro, inclusive, chamado Viagem às Províncias do Paraná e Santa Catarina, e quando ele se refere a Ponta Grossa, ele descreve como paraíso terrestre do sul do Brasil, né? Eu não me lembro se é do sul do Brasil ou do Brasil, mas, independente disso, é uma afirmação muito forte, porque lembrava a ele, francês, as Campinas do sul da França, é o que ele descreve no livro. Isso em 1820, lógico que tudo mudou muito, mas esse entorno ainda permanece muito similar àquilo que Saint-Hilaire viu em 1820. E foi isso que também te encantou. Sim, e olha, acredito que seja o mesmo, porque ele ainda não via assim nenhuma devastação nisso daí. Ele está lá intacto, né? Algumas áreas já começaram a ser bem cuidadas, o Buraco do Padre é um deles, espero que outros venham a ser também, sabe, mais bem cuidados e tudo mais, mas eu acho que, para você ver, eu tenho uma ideia, um amigo viu o livro em Curitiba, o amigo dele do Rio chegou agora final de semana, falou, cara, como é que faz para ir ver os locais que você fotografou? Né? E vieram aqui, passaram o domingo inteiro aqui, né? Fiz um mini roteiro, vieram, adoraram o local, né? Adoraram o Buraco do Padre, adoraram tudo, aí realmente ficaram assim, o de Curitiba, que não conhecia também, né? Ele falou, pô, pertinho daqui, eu não fazia ideia que tinha aquilo lá. Né? Na realidade, o livro acaba sendo, principalmente por esse preço, R$40, com a qualidade do papel e o tamanho da obra, enfim, o tamanho físico mesmo, eu me refiro, né? Ele acaba sendo um elemento de propaganda muito forte, propaganda positiva, da cidade de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais, porque essa mesma natureza se encontra presente em outros locais dos Campos Gerais. Só que as pessoas não estão acostumadas a isso. É por isso que eu te convidei aqui hoje, Sérgio, para você dar o teu testemunho como alguém que mora em Curitiba, como alguém que veio trabalhar aqui, passar por essa região
e fazer essa redescoberta, convidar o pontagrossense a fazer essa redescoberta visual. Né? Porque às vezes o pontagrossense não se dá o devido valor. Né? A gente mora num lugar fantástico. Não, é um local fantástico, sabe? Eu acho assim, esse entorno que tem em Ponta Grossa, ele é fantástico. Né? E dá para perceber mesmo que estão descobrindo ainda. Está aqui do lado, né? É 15 minutos para ir para um local desse daí, 15, 20 minutos você chega ali, sabe? O acesso é bom, né? Não tem assim, não, vamos dizer, não corri nenhum perigo. Sabe? Eu corri assim, me perdi algumas vezes, mas foi por abuso, porque você vai vendo, vai buscando e acaba se perdendo. Mas assim, não tem, eu acho que realmente é uma coisa, basta sair um pouquinho, já vai ver coisas lindas aí, sabe? Tem um retrato aqui, que assim, o próprio, do lado da 151, né, que vai para Piraí do Sul. Piraí, né, é 151, né? PR 151. Isso, ela, ali do lado você vê, sabe, aquela área de muita plantação que tem na região, sabe? E no fundo da cidade, daí você começa a entender, sabe, o relevo, um pouco do relevo, já é uma coisa, sabe, você fica assim, o local é lindo, né? Então vamos desbravar. Foi assim que foi se sucedendo. Só foi algumas, chegava amigo, falei, cara, eu vou trabalhar em Ponta Grossa, não quer ficar comigo? Lá no dia seguinte a gente vai dar uma passeada, sabe, no São Jorge, não sei o que, o pessoal vinha, sempre acompanhado, sabe? Isso aí é bacana, porque sempre, vamos dizer, essas saídas sempre acompanhado, né? Então, porque os locais, assim, realmente eles são intensos. São Jorge, eu cheguei a descer um dia, descia só uma vez, né? Porque você acaba utilizando músculos que estavam esquecidos, né? Eu sei como é que Durante a semana eu lembrei bastante do São Jorge, né? Mas valeu cada tremida de músculo ali, valeu ter descido e feito as imagens ali embaixo, né? Quero descer de novo, né? Porque, que nem eu falou, agora encerrou, eu falei, não encerrou, eu vou continuar fazendo, né? Continuo fazendo, eu já tenho até a ideia de alguma segunda edição, uma coisa, sabe, um pouquinho diferente, para frente, não já, né, mas daqui a pouco, sim. Porque, para mim, também foi uma descoberta. Né, e eu acho que, vamos dizer, ainda tem muito para ser descoberto. Sérgio, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta de hoje. Comigo no estúdio está o fotógrafo Sérgio Mendonça Júnior, coautor do livro Ponta Grossa, Imagens, Histórias e Lendas, junto com Alessandra Perincelli Buchholz. Eu gostaria aqui de registrar que a Alessandra gostaria de estar presente, mas tinha um compromisso particular, acabou não podendo vir. E essa nossa conversa acaba sendo muito interessante, porque o que vocês fizeram pela cidade como material de divulgação é fantástico, mas principalmente, como eu mencionei no bloco anterior, como material de redescoberta. Há muito tempo atrás, eu fiquei um período sem automóvel e eu tinha que me deslocar da minha casa para o meu trabalho a pé. E era um trecho razoável. E uma coisa que eu percebi é que algumas construções tinham surgido e eu pensava, da onde surgiu isso? Você não para prestar atenção àquilo que se encontra em sua volta no cotidiano. Às vezes você nasce num local e não conhece a cidade na qual você nasceu. Isso não acontece só em Ponta Grossa, né? Eu acredito que deve acontecer em todos os lugares do mundo. Provavelmente tem parisiense que não conhece Paris direito, né? A mesma coisa com Los Angeles ou Nova York, enfim. Pessoas que não veem graça, por exemplo, nas cataratas do Niágara, porque nasceram ali perto. Mas nós temos essa riqueza geológica, como você coloca, né, que levou aí os últimos 600 milhões de anos para adquirir esse formato, com gelo, né? É bom lembrar, passamos por um período glacial com gelo, com chuva, com vento, com sol, né? Esculpindo esses arenitos e terremotos, fazendo com que a Terra se ajustasse a esse formato que nós hoje podemos vislumbrar.
Só que nas suas fotos também aparece a cidade, a mesma cidade que eu fui redescobrindo naquele período a pé, naquele dia em particular. Você também mostra imagens de Ponta Grossa e nós, pontagrossenses, às vezes achamos que a nossa cidade não é bonita, mas nas suas fotos ela ficou bonita. O que você acha da área urbana da cidade? Não, a área urbana, assim, eu comecei a área urbana da maneira que você ficou, da mesma maneira que você ficou sem carro. Ficava no hotel e saía andar. Saía andar, olhava, anotava alguns locais para pesquisar depois, né, o que era aquele local, né, porque isso eu achei, tive um pouco de dificuldade. Você vê uma casa, pô, essa casa deve ser tombada, né, e realmente, você ia lá, a casa estava tombada já, então, né, mas esse passeio pela cidade, eu acho que tem coisas muito interessantes aqui, com relação à arquitetura, sabe, tem um pouco, você vê assim, muita casa com como é que chama essa beira, que tem umas esculturas, né? Tem o lambril, né? Aí, aquele recorte de madeira. Não, mas é feito, acho que talvez em cimento, gesso, tem umas carrancas, assim, exato. sabe? É uma outra denominação. Eu não me lembro agora. Então você vê uma, vê duas, vê três, pô, bacana isso, uma coisa que, né, isso me chamou atenção, eu fiz bastante foto com essas, no mosaico tem algumas fotos ali que eu gostei de passear e registrei algumas dessas. E também a cidade, essa cidade tem assim, a estação, que agora, pô, vai ser, parece que restaurada, né? A estação Fecomércio vai restaurar, né? completamente. Né? Eu acho muito linda ela, né? Sabe, aquela região, acho muito bonita, ela está também bastante retratada, fui várias vezes lá. Olha, ali eu perdi a conta, falar que foi 20 foi pouco, né? Porque eu ia muito a pé, ficava, sabe, de manhã, amanhecendo, entardecendo, sabe, vendo o que poderia extrair ali, sabe? Também brinquei um pouquinho ali com fotos, né, com preto e branco, com infravermelho, porque é um local bastante rico, né, sabe? E a cidade, vamos dizer, até a cidade, ela, por si, tem umas, eu procurava locais afastados para ver a cidade, assim, a 3, 4 quilômetros da cidade, para ver como é que eu via a cidade, né? Até escolhi uma foto que eu vi, acho que é tem do lado de lá da BR, Santa Marta ou Santa Paula, não me lembro agora o nome do bairro. Santa Paula. Santa Paula. Santa Paula. Né? Você sai do Santa Paula, vem, daí eu fiquei esperando, estava um dia, bastante aquele dia que tem um magenta forte no céu, aquele rosado bem acentuado. Parei o carro, fiquei esperando, falei assim, vai dar a foto aqui, e realmente deu foto. Né? Sabe? O pessoal ficou do lado, o que você está fazendo? Eu falei, não, fazendo foto com um livro, aí ficou uma meninada junto lá e tal, vendo a foto, vendo eu fazer a foto, foi muito bacana aquilo. Então a cidade, ela tem esse lado, ela tem uma fotogenia, ela tem bastante elemento para ser explorado aí, ainda, bastante, muito mais, sabe? O hino de Ponta Grossa fala, você falou a distância, né? Ponta Grossa aparece na altura. E realmente ela se destaca na altura, dentro do relevo, a distância, dependendo de onde você venha, você nota isso. E tem um fato curioso, né? Existe a lenda das pombinhas, que as pessoas soltaram, as duas pombinhas, ou seja, os fazendeiros da região. Foi estabelecida aqui por Dom Pedro I, a freguesia, em 1823, que é a data oficial de fundação da cidade, 15 de setembro de 1823. Mas a presença humana aqui é bem anterior a isso. A Capela Santa Bárbara foi construída no início do século XVIII, a conclusão dela foi em 1729. E o, entre aspas, centro de Ponta Grossa era em volta da Capela Santa Bárbara, segundo alguns historiadores me contaram. E chegando daí, no período da freguesia, ou seja, quase 100 anos depois da Capela Santa Bárbara, nós temos então o estabelecimento da freguesia, mas aonde instalar a freguesia? E daí, obviamente, eles pegaram uma região que não tinha tanta serventia para a agricultura, para pastoreio principalmente, que era a principal atividade era o pastoreio, né, porque vinham os moares do Rio Grande do Sul, paravam aqui para pastar, porque essa é uma região de campo. E como o solo era, no centro era muito dobrado, onde hoje é o centro, eles entregaram então esse local para se instalar a freguesia, e eles escolheram o ponto mais alto, né, para poder enxergar toda a região e principalmente vislumbrar quando as tropas chegavam em Ponta Grossa para descansar, alimentar o gado, se reabastecerem, enfim, de vários produtos.
Tanto que a construção mais antiga é a igreja matriz, que depois foi derrubada, virou catedral, que foi derrubada e deu lugar à atual catedral. Então, esse local alto tem uma história, né? Que é o Marco Zero, que você falou que tem a marca dos 150. O Marco Zero é na frente da catedral, é ali que surgiu a cidade. E essa redescoberta, ela partiu dentro do livro de quem? De você ou da Alessandra? Olha, aí foi praticamente em conjunto mesmo, tá? A gente foi, porque a ideia, vamos dizer, eu cheguei com a ideia das fotografias, conversei com ela, falei, olha, Alessandra, só que eu não queria fazer um livro só fotográfico. Eu acho que talvez empobreça, sabe, só a imagem. Tem que ter uma história que seja uma história leve, que combine com a foto, sabe? Então a gente começou, fez alguns ensaios e deu certo, sabe? Eu falei assim, o bacana são imagens com as histórias relacionadas àquele bloco, então ficou, vamos dizer, o livro ficou leve, sabe? Ele não é um livro pesado, ele apresenta bem a cidade com os textos, sabe? Uma pena que, como a gente tinha te falado, esse livro foi executado com metade do orçamento previsto, né? Tinha algumas coisas a mais que a gente queria colocar, eu queria colocar algumas coisas a mais, mas realmente a gente teve que optar, fazer uma opção. Chegou uma hora que tivemos que fazer essa opção, sabe? Então, mexemos na tiragem, um pouquinho nas pautas, sabe? Mas sem afetar esse lado, sabe, esse lado, vamos dizer, a redescoberta mesmo, que o livro contasse uma história boa da cidade, né, e mostrasse realmente que ela é uma cidade bonita, mas é uma cidade com atrativos, sabe? Muitos atrativos, né? E eu acho que nisso eu acho que ele está dando o recado, né? Ele está justo ao que a gente planejou, né? Eu acho que na escolha da parceira você foi excelente, porque a Alessandra Pirincelli Buchholz é uma das melhores jornalistas da cidade, é uma excelente executiva em comunicação, diga-se de passagem, e tem um texto muito bom, né? Eu digo com orgulho que ela foi minha aluna na época que eu fui professor, não que eu tenha tido qualquer influência nesse processo, né? Mas me dá uma satisfação muito grande ver que um estudante universitário evoluiu tanto e chega, no final das contas, a um profissional desse calibre, né? Não, mas o interessante foi realmente o entrosamento, porque é muito importante isso daí, né? Você com a imagem, entrosar com o texto, não é uma coisa fácil de você, sabe? Contanto que algumas coisas tipo, caíram porque tem história, uma história forte daqui é o João Maria dos Olhos d'Água, né? Sabe? Mas se fosse... Olho da Água de São João Maria, de João Maria. Isso, de João Maria. Só que em imagem não deu para contar. Sabe? O local está bem degradado, sabe? Não está bonito lá, não. Né? Então, eu achei, vamos dizer assim, eu retirei, sabe? Foi retirado, mas, pô, tem uma história forte aí. Mas voltando, então, essa parceria, né, ela realmente foi, sabe, muito boa com a Alessandra. Realmente esse entrosamento casou perfeito aí, sabe? Gostei muito dos textos, sabe? Ela está, sim, ela acho que conseguiu captar a ideia inicial do nosso papo, quando começou a ideia do livro, né? Então, que nem as fotos também. Pô, eu falei, ela também, sabe, olha, Alessandra, o que você está achando disso, com relação às fotos, né? Então, acho que foi assim, para o livro foi ali o casamento perfeito, sabe? Tem uma pessoa que conhece bem a cidade, sabe? Ela conseguiu aí, junto com a ajuda aí também, uma pesquisa, foi bacana essa pesquisa aí, né? Pena mesmo, sabe, Ney, que a gente não conseguiu todo o recurso, né, que ia entrar algumas coisas a mais, né? Mas eu acho que é assim que você tem que mirar, focar e executar o projeto, né? Eu acredito que agora vai ser mais fácil lançar o segundo volume, que você já falou que está trabalhando, então existe material já preparado que deveria ter entrado nesse livro e material que vocês vão produzir com certeza na sequência, refazendo a frase. E eu quero apenas tentar entender o seguinte: essas técnicas de fotografia, o drone, essa tecnologia toda, você usou também na cidade, além de ter usado na área rural? Também na cidade, porque hoje ele é uma ferramenta hoje, vamos dizer, muito útil, né? E está trazendo novas linguagens não só do mundo inteiro, né? Locais antes pouco explorados, hoje o drone, ele chega, né? Pô, o pessoal que estuda vulcões hoje, o drone é uma ferramenta maravilhosa. É verdade. Sabe? Ele eliminou muito o risco humano, sabe? Lógico, tem usos para tudo, mas assim,
no lado da imagem, o drone veio para ficar. Eu acho que o drone, daqui a pouco, vai fazer parte da nossa maleta de fotografia. Né? Contanto que semana passada foi lançado um que é do tamanho de um sapato. Né? Ele é totalmente dobrável. Né? Uma nova geração que está chegando. Né? Então, é isso. O drone permite essa nova releitura também. O drone entra forte, né? Porque ele mostra a cidade. Pô, uma foto aérea da cidade, pô, é uma foto documento. Né? Sabe? E o bacana disso é poder juntar, e daí isso junto, o drone, o que é o bacana do drone? Você pode, como ele está aqui à espera, não é um helicóptero, tem hora para voar, tem o combustível, tem horário de pouso, tem tudo isso aí. O drone, não. O drone fica ali à tua disposição, você fica esperando o horário. Agora eu vou levantar. Né, que foi o caso da foto da Sanepar, que foi várias vezes, vários estudos, né, algumas vezes o tempo não ajudou, chega no final do dia, aqui é bem comum isso, no final do dia formação lá no oeste, né, daí o sol é tapado, você perde aquele momento da luz rasante, sabe? E o drone permite que você está ali no porta-mala do carro, agora em 5 minutos ele está no ar, sabe? Então isso daí, o drone foi uma ferramenta muito importante para o livro aí. Eu acho que, eu não sei quantas imagens, mas tem algumas imagens aí bastante interessante, decisivas aí. Né? Eu tenho na família um tio que é empresário, lida com importação e exportação de vinho e é, dentro do métier, considerado um dos melhores enólogos do país. O nome dele é Adolar Hermann, é dono da Decanter em Blumenau. E há muitos anos atrás ele veio na minha formatura, e faz tempo, eu gostaria que fizesse menos tempo, mas faz muito tempo, isso foi em 92, e ele achou a cidade muito bonita. E Blumenau, onde ele mora, é uma cidade muito bonita. Foi lá que eu nasci. Então, ele ficou surpreso, inclusive, quando eu disse que as pessoas não achavam a cidade bonita, né? O que é uma pena. E a cidade é muito espalhada. Eu acho que para um administrador público, para o prefeito da cidade, seja ele quem for, é um pesadelo logístico, né, pelo fato dela ser muito espalhada. Mas, em qualquer região que você se encontre, você consegue, por essa beleza cênica, por esse sol, né, que aqui brilha de uma forma diferente, você consegue realmente fotos muito interessantes. Tirando lugares, como você mesmo disse, degradados, como infelizmente se encontra o Olho da Água de João Maria. Isso. Né, o Andarilho. Na área urbana, eu te perguntei o que mais chamou a atenção na zona rural, você falou da geologia, etc. e tal, né, nesse entorno. E na área urbana, o que mais te chamou a atenção? Olha, na área urbana, o que mais me chamou a atenção, sim, construção foi a Estação Saudade, ela me chamou bastante a atenção. Né? Porque, primeiro que ela é grande, então dá para fazer muita coisa ali. Eu tenho fotos dela noturna, tenho foto aérea, tenho foto... E ela está numa posição estratégica, né? Então ela tem ela está próximo do centro, ali tem o centro comercial, tem um shopping, então ela está bem localizada, sabe? É um local muito bonito, sabe? Estou ansioso para ver ela reformada, né? Porque eu não acho ela feia, ela está um pouquinho degradada, mas ainda tem uma poesia forte nela. Tem. O charme dela, da estação, é incontestável. Sabe, ela tem um charme mesmo. Imagine o que era aquilo com o trem chegando. Pois é, né? Era de se imaginar. Porque ali a vegetação é bonita, sabe? Ela tá até bem cuidada, acho que contanto que eu fiz várias fotografias dela, né? Ainda tem um arquivo lá, fica um arquivo imenso dela. Né? Gostaria de ter colocado até mais. Eu notei que você tem uma preferência por prédios históricos, né? Ou seja, que tem Sim. Né? E você notou que a cidade vem sofrendo uma revolução arquitetônica, com torres muito altas. Né? Isso é recente para a história da cidade. Ela normalmente teve um crescimento horizontal muito grande e agora ela passa por um processo de verticalização. Esse processo de verticalização deve mudar a textura, como você diz, da imagem? Sim. Né? Acho que é um prazo curto, aí vai ter essa mudança. Né? Já dá para ver, porque quando eu falei lá do Santa Paula, né? Então a 376 ela faz como uma ferradura na cidade. Né? Então é bacana que você chega lá, já próximo ali, a hora que saiu da Cargill, ali vai se aproximando, você já vê a cidade lá em cima. Sabe? Então, nesses 20 anos, quando eu passo aqui há muitos anos, mas assim, nos últimos 20 anos, já cresceu bastante a cidade. Ela já tem
uma chamada diferente. E eu, realmente, eu acho que nos últimos 5 anos aí teve uma verticalização forte, sabe? A gente começa a ver e fala, pô, olha como é que já está, né, quando vai chegando na cidade. Né? Isso aí sim, eu acho que sim, mas eu acho que é inevitável, né? Sabe? A única coisa que eu torço é porque alguns ainda conservem alguns locais, sabe? Assim, esses casarões que tem lindos aí que eu acho que estão precisando de alguém para dar uma restaurada, sabe? Porque eu acho que vale a pena. Isso fica muito bonito na cidade, você tem um lado histórico conservado, né? Prédios bem conservados, sabe? A cidade caminha, em 2023 isso vai acontecer, ela caminha para 200 anos. Então, é uma história muito rica, esperando alguém para contar. Parte dela já foi contada por historiadores, por escritores, enfim, mas ainda tem muita história para contar, né, dentro desse contexto todo que a gente falou. Mas tem muita coisa para mostrar também, né? O que você gostaria de ter fotografado que você não fotografou nesse livro? Olha, que eu não fotografei são alguns locais que têm pinturas rupestres. Eu fiz algum ensaio foi muito breve e não deu para fazer, sabe? Realmente não deu, isso eu senti falta, eu queria ter feito um pouco mais isso daí. Mas agora já falei com o pessoal que vai me ajudar nisso daí, que eu vou montar esse arquivo, continuo fazendo, sabe? E paralelo a isso daí, eu estou fazendo um material que é só do Parque Estadual, né? Então eu tenho vindo muito em parque, né? Que eu quero fazer, mas lá ali vai ser uma linguagem um pouco diferente, vai ser um pouco, vou brincar um pouco mais ali, sabe, no lado, vamos dizer, artístico, usando preto e branco e outras tecnologias que eu gosto de misturar na fotografia. Eu vou fazer um pouco um meio a meio, vai ser um livro bem meio a meio, um lado bem real e outro lado um pouco fantasioso, entre aspas. Um pouco de fantasia, sem fugir muito da realidade, apenas usando equipamentos que retratam um pouquinho, que veem mais do que a lente, a máquina convencional vê. Ou seja, você vai dar com a tecnologia umas pinceladas na realidade. Isso, né? Brincar um pouco mais com a região, porque como ela é uma região muito rica, hoje à tarde estive lá e já fiz alguns testes novos com equipamento novo. Então, o rapaz que me atende ali, geralmente o porteiro, fala assim, opa, de novo aí? Falei, e agora, como é que foi? Ele sempre fala assim, rendeu? Eu sempre para ele, nunca, com chuva ou com sol, ali sempre rende. Com sabe? Chuva também? Com chuva também, sabe? Várias vezes teve chuva, temporal, né? E ali o vento é um pouco perigoso, né? Mas assim, entre a entrada e a saída dele, sempre rendeu imagem boa. Né? E aquilo que eu falo, é essa força geológica que tem, sabe? Ali, e olha que ali eu acho assim, que Vila Velha poderia ter um pouco menos até de verde, que tem muita planta invasora hoje lá. Infelizmente tem. Sabe? Né? Porque o local, ele remete assim a se você pegar uma foto de Vila Velha em 1950, você vê que parece assim uma paisagem um pouco marciana, aquele vermelhão, né? Sabe? Uma coisa assim, que eu vi uma foto esses dias, uma foto, acho que até colorida à mão de um senhor, né? Eu falei, olha, isso daí que eu queria ver novamente em Vila Velha, né? Porque realmente entrou muita planta invasora ali, né? Mas ainda tá lindo o parque, eu acho que ainda tem nos últimos, acho que 30, 40 anos, isso é uma pesquisa antiga, já feita pela Universidade Federal do Paraná, só de orquídeas, pelo menos umas 20 espécies foram extintas, né? Orquídeas selvagens que tinham ali, por conta dessas plantas invasoras, principalmente aquela grama africana, que foi importada para pastagens. Mas, enfim, essa já é uma outra história. É uma outra história. Vale a pena conhecer Ponta Grossa à noite, nesse entorno da cidade, nessas regiões, Vila Velha, por exemplo? Vale a pena? O céu de Ponta Grossa à noite, nesses locais, é bonito? Sim, Vila Velha ainda tem um céu bastante, vamos dizer, rico. Vamos dizer assim, Via Láctea, é possível você observar ali. Você sai, dá o que? Em linha reta, 22 quilômetros. Né? Lógico, as luzes estão chegando, a poluição luminosa está chegando porque muita indústria está chegando, então isso vai acontecer. Mas ainda você tem, olha para cima, você tem uma riqueza, você pega um final de dia, esses dias estava lá, a gente contou 17 satélites passando. Então, coisa que na cidade você não vê. Meteoros, aos montes. Né? Não precisa ter chuva de meteoros, meteoros tem toda hora. Né? Chuva de meteoros em alguns dias tem aquela intensidade, mas basta se ficar lá, sabe, observando, é difícil você não ver,
né? A última noturna, a gente observou 5, 2 deles bem grandes. Sabe? Isso é uma coisa gostosa de ficar, porque eu não só vou lá para fotografar também, eu também gosto de ficar observando, né? Porque eu falo assim, não adianta ficar só atrás, você tem que sentir o local também, né? E ali é um local, sabe, conforme, se o vento tiver norte, sul, às vezes dá uma mudadinha no vento, que ele tira todo o ruído da estrada, sabe, aquilo é lindo, sabe? Então esses dias eu estava lá, estava só, eram umas quase 7 da noite, né? E passou uma águia caramujeira na região, eu nunca tinha visto, vi ela pela primeira vez aí, e você só ouvia a batida da asa dela, sabe? Então eu falei, pô, aquela coisa mágica naquela hora ali, sabe? E realmente aquela hora, logo no pôr do sol, é chamada de hora mágica. Eu falei, pô, pena que é uma coisa de se observar, não deu nem tempo de pegar a câmera a hora que ela passou, só deu para sentir ela passando, com o barulho deslocando o vento com a asa. Falei, putz, isso é valeu o dia, né? Você ganha o dia. Falei, putz, essa imagem que ficou, valeu. Mas olha, ali, eu acho que noturno, inclusive o parque tem passeios noturnos programados, é um passeio que vale a pena. Eles têm o passeio da lua cheia e da lua nova, geralmente, e alguns outros esporádicos, né? A única coisa que eu quero deixar as pessoas em casa, antes de terminar o programa, cientes, é que elas precisam andar com cuidado, de preferência com um guia, né? Sim, sim. Você me contou uma história, por exemplo, antes de começar a gravação do programa, que você cruzou com uma cobra perigosíssima, que é a urutu. Isso, a urutu, a preta. A preta. A preta. Realmente ela... Porque ela vem atrás, é uma das poucas que vem atrás, a maioria foge. Ela não veio atrás de mim, mas Que bom. A hora que ela entrou, ela estava atravessando o asfalto, eu fui atrás, ela entrou na grama. Foi que eu senti, vamos dizer, a velocidade da cobra, que eu não fazia ideia de que ela fazia aquilo, ela subia um barranco. Eu falei, pô, se isso vem para cima de mim, eu não sei se dava tempo de correr. Provavelmente você ia sentir no mínimo muita dor, caso não morresse. Né? Então, só para deixar esse aviso. Não, mas ali pessoas, é um local, é um parque, é uma área de conservação, tem que tomar, sempre estar com guias. Eu, quando estou sozinho, eu fico sempre, não entro sozinho, né? Não costumo, até mesmo porque não precisa ser um animal grande, pode ser um animal pequeno, uma aranha, uma cobra, uma coisa assim. Você está sozinho, é um risco. Né? É um risco muito maior, mas ali os passeios são sempre com guias, sabe? E sempre se cruza com animais ali. Cruzei acho que praticamente com todos já, só falta a sussuarana, que ainda não consegui cruzar com ela. Né? Mas o lobo-guará, irara, sabe, cachorro do mato, coati, então o veado campeiro, que volta e meia está por ali, né? E também muitos, esse javali misturado, que é o invasor que está ali. É o javaporco. Né? Bom, Sérgio Mendonça Júnior, fotógrafo, coautor do livro Ponta Grossa, Imagens, Histórias e Lendas, junto com Alessandra Perincelli Bushold. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Lente Aberta. Muito obrigado. E muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. Apesar desse aviso que a gente fez no final do programa, visite o entorno de Ponta Grossa. Vá conhecer, vá em grupo, de preferência, leve alguém que conhece aquele ponto específico e saiba, nós moramos numa das regiões mais bonitas do mundo, não é nem do Brasil. Porque se moramos numa das regiões mais bonitas do Brasil, o Brasil é um dos países mais belos do mundo, por consequência, moramos sim num dos lugares mais bonitos do planeta. Muito obrigado a todos. Voltamos na semana que vem.